Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal do Baiaço. E no vídeo de hoje vamos repercutir um pouco aí sobre a entrevista que o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, concedeu à TV Bahia, onde ele respondeu algumas perguntas enviadas pelos sócios torcedores do Tricolor de Aço. Mas antes, já peço a vocês aí, galera, colabora deixando esse like aí no canal, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vocês estão observando que diariamente está saindo conteúdos novos aqui no canal. Amanhã tem jogo, transmissão ao vivo aqui no canal do Baiaço. Daqui a pouquinho, às 21 horas também deste sábado, vai sair o pré-jogo ao vivo em nossa live aí com as últimas informações do jogo entre Bahia e Atlético Mineiro. Mas agora, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje, né, o Carlos Santoro, pela primeira vez, oficializou a contratação do meia Luciano Juba, né, destaque pelo esporte aí na temporada e também no Campeonato Brasileiro, né? O Juba é um dos artilheiros do clube pernambucano, então tem muita importância no elenco do esporte, mas que vai chegar ao Bahia em 1º de setembro. Além da chegada de Juba, o Carlos Santoro comentou também sobre a não contratação do centroavante, a permanência de Renato Paiva, o planejamento para um possível retorno do time de transição do Bahia na próxima temporada, né? Um elenco robusto para a próxima temporada. Então, vamos para o vídeo, vou compartilhar na tela aqui essa entrevista do Carlos Santoro para a gente ir por partes. Vamos começar aí ele falando sobre a não contratação de um centroavante. Transferências. Imaginava que teria essa pergunta, Rafa. Primeiro, eu gostaria de valorizar os atletas que a gente tem nessa posição no elenco. O Everaldo, que é um jogador que naturalmente a gente vê algumas críticas, é hoje o nosso artilheiro da equipe na temporada e também o jogador com mais participações em gol. E o Mingote, que foi um jogador que chegou no finalzinho da primeira janela, num outro perfil, um jogador mais jovem, um jogador mais de finalização dentro da área, que vinha de uma competição que tinha jogado uma Série B, um destaque numa competição de Série B, que a gente enxerga um potencial de crescimento, de desenvolvimento. E o que eu posso falar para o torcedor, Rafa, é que não só a posição de 9, como outras, a gente tem um departamento de scouting, até agora liderado pelo Fabrício Souza, que trabalhava no grupo já há mais de 3 anos, e a gente vem olhando o mercado, vem analisando as oportunidades, falando com o clube, com agentes, tentando entender, e chegou um determinado momento no mercado que nós entendemos que as opções que existiam no mercado teriam condições que não condizem com o que a gente acredita que o atleta vale. Então, assim, o City Football Group como um todo, ele tem uma maneira de avaliar preço de jogador, valor de mercado, potencial de crescimento de valor ou mesmo de redução. E as opções que a gente tinha visto disponíveis no mercado para essa janela, ela não condiz. Então, até de uma maneira que o torcedor pode confiar no nosso trabalho, onde a gente não vai fazer loucuras, gastando mais do que o orçamento ou endividando o clube num futuro, a gente decidiu por não fazer esse movimento. E no paralelo a isso, quando a gente teve a lesão do Kaique, a gente optou por trazer um jogador para essa posição. A gente colocou como prioridade encontrar um atleta que pudesse também jogar por dentro. A gente sabe que são características completamente distintas, a do Ratão com o Everaldo ou Mingote, mas é um jogador que também pode fazer aquela função num determinado modelo de jogo, numa determinada estratégia que o Renato escolha para o jogo. Então, o que eu queria é que o torcedor entendesse que sim, estávamos olhando para o mercado, não só para a posição 9, mas para outras, só que nós não entendemos ter no mercado uma opção que fizesse sentido com valor de mercado, com orçamento, com tudo isso. Bom, minha opinião, acho que o Grupo City e a diretoria do Bahia, né, também, porque no início da temporada o Bahia ainda tinha, assim,
aval nas contratações. Acho que teve um desleixo aí nessa posição de centroavante. Precisaria ter uma atenção maior, porque Everaldo já estava muitas temporadas longe do Brasil, jogando em outro tipo de futebol chinês, ali japonês, e tem o prazo de readaptação do jogador, e aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então precisaria ter um outro jogador com essas características. No elenco do Bahia não tinha, né? E aí depois eles viram a necessidade de trazer o Vinícius Mingotti, para mim uma aposta também, mas que ainda assim está fazendo alguns gols quando é utilizado, mas não é aquele jogador que a gente tinha confiança para falar assim, velho, Everaldo ou Mingotti vão ser os responsáveis aí por comandar o ataque do Bahia por toda a temporada, né? Mas vamos continuar observando aí os movimentos do Bahia nesse mercado da bola e falando aí sobre o Luciano Juba, né? Pela primeira vez, o Carlos Santoro confirmou a contratação do Luciano Juba. Vem mesmo? Essa pergunta foi feita pelos sócios Levi Tito, Eli Jones Rios Júnior, Kevin Santana Gomes, além de muitos outros. O que eu posso dizer ao torcedor, Rafa, é que sim, o Juba é um atleta do Bahia a partir de 1º de setembro. É verdade, e foi dito pela imprensa, que nós fizemos uma abordagem ao esporte no início da janela, um pouco antes do início da janela, porque a gente tinha total interesse em ter o Juba aqui a partir de 1º de julho. Fizemos uma oferta oficial. No paralelo a isso, nos últimos 15 dias da janela, por intermédio do agente do atleta, foi abordado o tema novamente, se a gente estaria disposto a retomar com a oferta. A gente já tinha fechado a operação do Ratão, que ela ocorreu também pela lesão do Kaique, por ter tido uma lesão grave. Então, no nosso entendimento, não fazia mais o menor sentido um investimento nos últimos 15 dias da janela, sendo que a gente já tinha perdido o atleta por 45 dias. E se a gente lembrar, lá em julho, a gente estava com Biel e Jacaré lesionados. Então, faria ainda mais sentido para a gente antecipar essa vinda. Bom, Nesse caso aqui, acho que até a análise de fato do Carlos Santoro foi prudente, né? Porque assim, o Sport recusou ali uma proposta do Bahia de 4 milhões por apenas um mês do jogador antecipar praticamente sua saída, um mês e meio que antecipar sua saída, né? Porque ele já tinha um pré-contrato assinado com o Bahia. E depois, né, eles quiseram voltar atrás nos últimos 10, 15 dias aí para encerramento da janela, para querer a mesma proposta e liberar o jogador. Aí o Bahia já tinha feito a contratação do próprio Rafael Ratan, não analisou tão necessário assim a antecipação para a chegada do Luciano Juba, que agora sim oficialmente é jogador do Bahia e chega para reforçar o elenco do time do técnico Renato Paiva para se manter. O primeiro objetivo do Bahia é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora aí, escutar na verdade o que é que o Carlos Santoro falou sobre o futuro do Jonas Chaves, né? Uma das maiores contratações do Bahia na história e que retornou lá ao Independiente Del Valle para a disputa da Libertadores, onde ele vai ficar lá até, não só Libertadores, que até o Del Valle foi eliminado nessa semana, mas disputa de outras competições lá do futebol equatoriano, agora no Independiente Del Valle. Por que ele não deu certo nesse primeiro momento? Quais as medidas o clube realizou para tentar solucionar isso? Essa pergunta foi feita por Elbo Cavalcante Rocha Neto, Thiago Machado Freire e Elio de Jesus Souza Filho, além de outros sócios e sócias. Rafa, assim, primeiro que sempre que um jogador é contratado, existe uma expectativa do torcedor de que ele tenha um resultado de performance num curto espaço de tempo. Só que cada atleta tem o seu timing de adaptação. O Chaves é um jogador de 20 anos que vinha de um clube, do seu único clube, uma cidade próxima à sua cidade natal, com família próximo, mudou para um outro país, onde tem uma cultura diferente, idioma diferente, uma logística diferente, um número de jogos diferente. Tudo isso pesou. O que a gente entendeu, por termos feito um investimento no atleta e por acreditarmos que o atleta
ainda vai nos trazer ainda vamos colher frutos com isso, porque é um atleta que já teve convocação para a seleção equatoriana de base, já esteve em listas prévias da seleção principal, jogador que teve sondagem na época de mais de 10 clubes da Europa. Então a gente entende que o Chaves vem num processo precisa passar e começou por um processo de evolução. Então, por precisarmos encontrar uma estabilidade nesse momento maior pelo nosso momento na competição, optamos por enviar o Chaves de volta para o Independente Del Valle, onde ele pudesse retomar a sua casa, retomar a sua cultura, o seu dia a dia, retomar o seu nível de performance. Confiança também, que é importante. Confiança, que é muito importante. Se preparar para estar aqui com a gente no início da próxima temporada. E no paralelo a isso fizemos, digamos assim, uma rota de correção no sentido de encontrar estabilidade, trazendo um atleta como Camilo Cândido, de 28 anos, que foi o melhor lateral do ano passado do Campeonato Uruguaio, já tem convocação para a seleção principal. Então a gente entendeu a necessidade, que a gente não pode, por ter feito um investimento, é simplesmente não dar minutagem para ele. Então a gente entendeu que, como o Chaves passaria a ter menos minutos aqui no Bahia, a gente fez um movimento de retorno ao Independente Del Valle, vinda do Camilo, recuperação da lesão do Matheus Bahia, e mesmo o Rian, um jovem que vem da nossa base, que jogou no ano passado o Sub-20, e que a gente vai participando de um processo de desenvolvimento junto. Então, por isso que a gente acabou tomando essa decisão, também para proteger o nosso investimento como grupo, como clube, e proteger o atleta para que ele possa retomar o seu nível que a gente espera. Bom, a próxima... Basicamente aí, né, o Carlos Santoro, ele quis informar, né, que emprestou o Chaves lá, o Del Valle, para ele se recuperar, né, mentalmente também. Tem toda essa questão aí da adaptação de fato do jogador quando ele vai a um outro futebol, né, um outro país. É a primeira temporada do Chaves jogando fora do Equador, um jogador jovem, né, que o Bahia fez esse investimento e entende ainda que vale esse investimento, que no futuro terá retorno, é assim que a gente espera também, mas que primeiramente o Chaves dê retorno dentro de campo, para depois sim pensar em retornos financeiros. Agora vamos acompanhar aí o que é que o Santoro falou sobre o retorno, o planejamento aí para o time Sub-23 do Bahia na próxima temporada. Já é planejando 2024. Se há planejamento para a volta do time de transição, essa foi a primeira temporada que se pôde disputar Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, acompanhar de perto a disputa dessas competições. E a pergunta de Erivaldo Gomes Gonçalves, Luric Félix Silva Barbosa, Marcel Oliveira Portela, além de outros, que é sobre planejamento para 2024. Existe a possibilidade do retorno do time de transição? Rafa, primeiro, acho que seria uma responsabilidade nossa se a gente iniciasse esse ano zero, criando uma equipe de transição, junto com uma montagem de elenco, chegada de jogadores, saídas, então não era o momento. Então, o que a gente precisa primeiro entender, eu sou uma pessoa que gosto da ideia da equipe de transição, acho que ela é benéfica para o desenvolvimento dos jovens, porque nem todo jovem com 20 anos está pronto para jogar na equipe profissional. Porém, a gente tem uma dificuldade hoje que é o calendário. Hoje a gente não tem torneios, seja regionais ou nacionais, que os atletas, passado o Campeonato Baiano, digamos assim, se a gente optasse por jogar, né, que até entendo que seja pergunta muito direcionada a isso, o que a gente faria com os atletas depois desse processo? Então, a gente vem estudando, vem tentando entender quais competições possam vir a ter no ano que vem. Também é verdade que o ano que vem a gente quer analisar de uma forma diferente do que fizemos esse ano, porque são muitos jogos, o calendário é muito pesado para a gente, e a gente aqui no Nordeste, aqui no Bahia, regionalmente, a gente ainda tem um agravante que são duas competições que ocorrem em paralelo, o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. A gente espera que o ano que vem tenhamos mais uma competição internacional. Às vezes tem a Copa do Brasil, Sul-Americana. Exato. Então a gente espera que, se a gente tiver mais jogos, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho. Só que a gente precisa cuidar das lesões, que é algo que a gente já sentiu esse ano.
e nos nossos departamentos, na nossa área médica, na nossa área de saúde. A gente tem, apesar do grupo ter chegado agora no Brasil, a gente tem pessoas que já conhecem muito bem a competição nacional. Então, o que eu diria é que é algo que estamos sim avaliando. E, Rafa, vou usar o exemplo do Marcos Vitor, que é um atleta que a gente trouxe esse ano, comprando do Ceará. É um jogador que vinha sendo titular da equipe até ter a lesão, por conta da concorrência, da própria evolução do Gabriel Xavier, da solidez do Canu nessa posição. Chegada do Vitor Hugo. Chegada do Vitor Hugo, recuperação do Raul Gustavo, mesmo o David Duarte, que também sofreu com a lesão, ele acabou perdendo espaço. Se a gente tem uma equipe de transição, vai nos permitir expor o atleta a minutos que com certeza vão ajudar no desenvolvimento dele e que isso vai virar um ativo para o clube no futuro. Então, eu particularmente sou a favor, mas a gente precisa analisar isso com muito cuidado para que a gente não crie uma nova equipe sem um calendário que condiz com todo esse investimento. Bom, tá aí, né, galera? Essa foi alguns trechos importantes aqui eu separei sobre a entrevista coletiva aí que teve. Entrevista, na verdade, que ele respondeu as perguntas, não foi nem meio uma coletiva, mas onde o Carlos Santoro respondeu as perguntas aí dos sócios. Foi bacana. Precisa ter, de fato, essa interação aí entre o clube e a torcida, né? Esclarecendo alguns pontos, alguns questionamentos aí do torcedor, principalmente o sócio, né? Aquele que faz valer o seu investimento ali para estar sempre ajudando o Sport Clube Bahia. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like, deixa o like aí. Toca no botãozinho do gostei. Se inscreve no canal. Nossa meta é de chegar aos 35 mil inscritos ainda nesse mês de agosto. Contamos com a sua inscrição, beleza? Um abraço a todos e um Bora Bahia!